Tudo bem, pessoal? Então, esse vídeo tem como objetivo fazer com que a gente revise alguns pontos vistos em algumas aulas anteriores e tocar em novas questões, em novos aspectos ainda não tão bem discutidos em nossas aulas. Claro, não unicamente com o objetivo de que vocês façam a próxima prova, mas como um instrumento, uma ferramenta para ajudá-los nesse sentido, né? Bom, eu vou falar especificamente nessa gravação a respeito do último texto que eu passei para vocês antes de os seminários começarem a ser apresentados, né? Eu estou falando especificamente do que eu enviei por e-mail, que é a unidade C, que se chama Descrição Gramatical. Eu vou revisar basicamente, né, e aí vocês têm um subtítulo chamado Estudos de Gramática. Eu vou recuperar um pouquinho do que foi falado em aula e passar para pontos seguintes, certo? Bom, a unidade C, ali a página 59, 60, 61 e início da 62, faz uma breve introdução a respeito dos princípios e também dos métodos de estudos gramaticais, né? Estamos falando especificamente de quem trabalha com a língua ou a linguagem numa perspectiva científica e dizendo da opção de trabalho que cada um pode lançar mão. O material discute brevemente, mas de forma bem vamos dizer, correta ou enxuta, vamos dizer, acho que é essa a melhor palavra, os três métodos. Nós já comentamos isso em sala, né? Em sala, acho que foi a última ou a penúltima aula expositiva que eu tive com vocês. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de critério formal, e aí vocês têm de lembrar a questão de trabalhar, pensar no sentido, né, da nomenclatura. Então, você está pensando, se o critério é formal, a preocupação maior é com a forma, ou dependendo da corrente, com a estrutura, né? Nós vamos ter o critério que vai trabalhar com a parte semântica, e aí nós temos, eu usei com vocês, né, alguns exemplos do próprio material, quando você está mais voltado para a questão do sentido, da interpretação, das análises de sentido que os textos, as conversações, os diálogos, enfim, os diferentes tipos, os diferentes gêneros textuais podem propiciar, né? E aí também é uma atitude, é uma decisão teórica, de afinidade, então você prefere trabalhar com essa área. E vimos que quando se juntam os dois critérios, o formal e o semântico, a gente tem o que nós vamos chamar de critério funcional. E aí pensando na questão da junção, da funcionalidade, trabalhar com a forma e com o sentido, né? Tem que ampliar, né, aquela visão inicial que a gente viu na dicotomia saussuriana do significante e do significado, em que a gente falava lá de um vocábulo, de uma palavra, mais especificamente, de um nome, e dizendo que não haveria uma razão a priori para determinada coisa se chamar assim, ter o rótulo que tem. Então a gente vai expandir um pouco essa visão formalista ou estruturalista, vai passar a trabalhar com a questão do sentido e, sobretudo, com a questão do contexto em que as formas comunicativas ou as formas linguísticas se encontram. E aí a gente consegue estabelecer o que chamamos de critério funcional, né? Então vocês vão encontrar nessas páginas que eu indiquei esses elementos. Vimos também em aula, a partir da página 62, os chamados níveis de análise. E aí eu já expliquei também. Esses níveis de análise vão se desdobrar ao longo do curso em outras disciplinas. A partir do segundo período, vocês vão se aprofundar, vão ter minúcias, detalhes a respeito de cada um desses níveis de análise, correto? Então, o primeiro deles, e aí é para uma questão natural, né, de olhar para o som primeiro, para a fala primeiro, e depois para as formas um pouco
menores, depois a expansão delas, a junção e as relações. Então, o primeiro nível vai ser o fonético, fonológico, que o material traz da página 62 até a página 65. Isso também nós comentamos já em aula. Expliquei, né, que vocês vão ter esse aprofundamento no quarto período, na disciplina fonética e fonologia. O material apresenta alguns exemplos, alguns trechos de entrevistas de um corpus, no caso do corpus Var-Sul, né, que é da região sul do Brasil, e apresenta uma série de fenômenos fonéticos que acontecem lá nessa base de dados, mas que são também comuns ao português brasileiro como um todo, né? A gente falou sobre a redução do ditongo, né? De inteiro, em que a gente tem a pronúncia inteiro, mas vimos também que há restrições, em nem todos os casos esse ditongo ei se reduz, né? Há determinadas regras que não permitem essa redução, como é o caso da palavra peito, né? Então você não consegue ter a realização peto com a monotongação. Vimos diversos casos, vocês encontram isso na página 63, a realização do final, que é típica no português praticamente todo do Brasil, né? Você vai ter algumas regiões ali no Paraná em que esse o final é realizado o e não o. Enfim, aqui algo que é típico do nosso falar, que é o apagamento do R final nos infinitivos, como em dançar, em vez de dançar ou dançar, você vai ter dançar, né, com uma marca de infinitivo. Então são alguns fenômenos. Na verdade, não é o objetivo agora que vocês saibam essa nomenclatura toda, esses termos técnicos todos. Como eu disse, todos eles retornam e voltam na disciplina fonética e fonologia no quarto período, certo? Ou, né, se vocês fizerem num outro sistema. E aí o material vai avançando, vai discutindo essas relações, vai explicando, e a página 64 e 65 entra um pouquinho na questão do ensino, relacionando a questão do som, a questão fonética, fonológica, fonético-fonológica, com a ortografia, né? Com a escrita, com os padrões de escrita, com os padrões esperados pela escrita oficial, né? Pela ortografia oficial. E a gente viu que muitas vezes a não correlação entre a forma como se fala ou devido, né, às diferentes variedades que nós temos dentro do português brasileiro em especial, podem propiciar algumas questões ortográficas importantes e que é necessário que o professor, mesmo, né, o curso de letras não tendo como objetivo formar professores para as séries iniciais, nada impede que isso seja uma ferramenta importante para os professores utilizarem em séries subsequentes, ou se essa pessoa resolve, né, por uma questão de gosto, de aptidão, preferir trabalhar com as séries iniciais, correto? Certo. E aí, a partir da página 66, o material trabalha ou começa a apresentar o segundo nível de análise, que é o da morfologia, ou o nível morfológico, que é esse trabalho com as formas, com as partes, né? Morfologia significa estudo das partes, nesse caso, das partes da palavra, das partes do vocábulo, né? E comentei também que é uma disciplina que vocês vão ter já agora no segundo período, né? Por uma questão de matriz, de ordenação, ela aparece agora no segundo período. E o que é caro, o que ela trabalha, né? O que ela vai trabalhar? De forma predominante, de forma preponderante, vai ser a estrutura das palavras, como eu já mencionei no começo, e o processo de formação das palavras, né? Que quando vocês procuram em gramáticas tradicionais, vocês vão encontrar lá os processos de derivação, por prefixo, por sufixo, os processos de composição. Claro que no curso superior isso vai um pouquinho além, vocês vão ver, vão encontrar uma nomenclatura um pouco diferente para se referir a esses processos ou a esses estudos, né, estruturais que aparecem nas gramáticas normativas e também nos livros didáticos, né?
certo? O material faz o seguinte, trabalha com, na página 66, começa a apresentar um texto do Luiz Fernando Veríssimo chamado Diminutivos, e a gente até comentou, né, que, claro, você tem um processo de derivação aí, que é a anexação de um sufixo ao final com um traço, né, de diminutivo, pode ser inho, pode ser inha, pode ser zinho, zinha, depende da formação. Claro que você tem outras formas de dimensionar, né, para mais ou para menos, no caso aumentativo e diminutivo em português, colocando adjetivos como grande, pequeno e tal. Mas aqui o texto em si trabalha o uso do diminutivo e já problematizando e colocando para vocês o seguinte, que não se trata necessariamente ou exclusivamente da dimensão, de algo que seja grande ou que seja pequeno, no caso pequeno porque é diminutivo, em termos de dimensão ou de tamanho físico, né? Que o diminutivo pode ganhar traços, apresentar, né, afeto, algum traço pejorativo, dependendo da palavra que você usa. Então o texto traz uma série de questões, uma série de palavras que validam isso que eu venho dizendo. Fala que dá uma boa comidinha, né, a comidinha da mãe. Então isso tem um valor afetivo, não é necessariamente, não se está falando de uma comida pequena, né, de um prato pequeno, enfim, o feijãozinho, né, tudo isso tem um valor. Pode ser, como eu disse, afetivo, ter um grau de afetividade demonstrada, ou não, pode também apresentar um nível de uma mensagem negativa, né, um traço pejorativo aí. Muito bem, na sequência, o material fala, a partir da página 68, traz a questão do gênero. É algo também em que nós não vamos nos aprofundar agora nessa disciplina, é apenas uma introdução, uma ideia, uma noção do que vocês vão estudar na sequência, que é a questão do gênero, né? Porque quando se fala em gênero gramatical, nós estamos falando de gênero masculino, de gênero feminino, não de sexo. É bom sempre esclarecer que algumas pessoas acabam confundindo. Nós estamos falando de diferenciação sexual, mas de gênero masculino, gênero feminino e alguns elementos que caracterizam essas categorias, né? Em alguns casos, a presença da vogal temática ao final, no caso da vogal temática O, né? Em outros casos, da vogal temática E, ou da desinência exclusiva de gênero feminino, no caso o A, que é anexado a algumas palavras. O material, a página, como eu disse, 68 e 69, e até um pouquinho mais, vai até a 60, 70, tratando da questão do gênero, apresenta uma série de considerações e de exemplos. Vou pegar alguns aqui com vocês. Ali a página 69 há uma tabela, não uma tabela, um quadro, né, em que aparecem palavras, por exemplo, como pessoa. Pessoa traz uma marca final que é típica do feminino, mas não necessariamente se refere a uma pessoa ou a um ser do sexo feminino. Serve tanto para você se referir ao homem como para a mulher. Então, se vocês olharem, compararem o quadro da página 69 com o da página 70, vocês vão ver que pessoa, dentre aquelas constatações que são feitas à página 70, se refere ou tem a ver com o penúltimo item, que diz assim, há palavras que só apresentam uma possibilidade de gênero, que é o caso de pessoa. Você só vai antepor como marca de gênero o artigo feminino, definido feminino para essa palavra. Agora, quando você pega, por exemplo, uma palavra como cliente, né, que aparece ali também na lista, tem a ver com a antepenúltima constatação que é feita à página 70, de que há palavras que mantêm a mesma forma para o masculino e o feminino, claro, porque antes você consegue antepor o artigo o cliente a cliente. E aí você vai ter uma série de coisas. Por exemplo, cantor, cantora. É o caso da regra 1 da página 70. Há palavras que se conformam à regra geral de flexão de gênero, que pode ser
a troca do O final por A ou a anexação de um A final, no caso de cantor, porque termina com uma consoante. É um caso aí um pouquinho particular. Enfim, são vários casos que são discutidos aqui para mostrar que a questão, dentre os elementos ou os temas que a morfologia vai abordar, a questão do gênero é uma delas. Então a gente poderia ter também aqui a questão do número, o material não traz propriamente, mas nós poderíamos ter, né, a questão do singular e do plural. O que ela traz aqui, o que o material traz, o que discute foi um recorte tratando da questão de grau, né, aumentativo, diminutivo, mais do diminutivo, depois a questão do gênero, certo? E a parte de morfologia é finalizada as páginas 71, 72 e vai até o início da página 75. Bom, de forma breve, o que nós temos aqui? Quem trabalha com morfologia costuma também, aliás, quem pesquisa, quem for procurar sobre as classes de palavras, né, as 10 classes de palavras, ou 9, se você considerar que a interjeição não é uma classe de palavras, onde você vai pesquisar, né, tanto nas gramáticas normativas como nas descritivas, você tem que procurar a área de morfologia, que é a que trata das classes de palavras. No caso, é uma noção de morfologia um pouco mais ampla, né? Então, o que o material, esse texto que vocês têm, promove? Promove uma discussão a respeito das definições que algumas gramáticas normativas trazem. Por exemplo, as gramáticas de Celso Cunha, né, e de Rocha Lima. A respeito, são apresentados alguns conceitos para algumas das classes de palavras. A página 71 vocês têm aí definições para substantivo, para adjetivo, para verbo, pronome. E a ideia é mostrar o quê? Que muitas dessas definições, se nós investigarmos um pouco mais, se nós formos um pouco além, nós vamos ver que elas não são de todo problemáticas, elas não são totalmente equivocadas, mas elas apresentam brechas, apresentam lacunas que mereceriam uma redefinição, uma complementação, se assim nós podemos dizer. O grupo que apresentou o último seminário, né, sobre as contribuições da sociolinguística para o ensino, trabalhou um pouquinho a questão dos pronomes, né? E esse texto faz isso de forma sucinta, de forma tímida até, e retoma, né? Se vocês olharem ali a página 75, aparece um quadro de pronomes pessoais que é bem tradicional. E quando a gente olha para o sistema linguístico do português brasileiro, sobretudo, a gente vê que ele mereceria uma pequena reformulação, né? Ali na segunda pessoa, onde aparece o tu, poderia e deveria entrar o você. Onde aparece o nós, poderia e deveria entrar o agente. Onde aparece o vós, deveria haver uma restrição grande, já que no Brasil é uma forma praticamente em desuso, né? Enfim, entre outros elementos que agora não cabe comentar, certo? Então, para fechar essa parte de morfologia, e resumindo também, né, é uma pequena problematização a respeito da conceituação que se dá a algumas das classes de palavras, né? Não estão todas aqui, como eu disse, tradicionalmente são consideradas 10 classes. Alguns autores não consideram a interjeição como uma delas, então seriam 9 mais uma classe ali, meio que clandestina ou periférica, como vocês preferirem chamar, correto? Bom, e aí então vem o próximo nível, que é o nível sintático, que começa a página 75. Bom, o nível sintático vai da página 75 e começa a 75 e termina a página 80. Né? São algumas páginas dedicadas à questão dos estudos de sintaxe. Bom, o que nós temos aqui? Nós começamos lá na questão do som, né, da emissão sonora, da questão da distinção na parte de fonologia,
Agora, acabei de comentar a questão da estrutura, da forma, das palavras, dos vocábulos na morfologia, e agora a gente expande um pouco mais o domínio e parte para a questão das relações entre as formas, das relações entre as palavras, das relações estabelecidas pelos vocábulos. E aí em que domínio nós estamos agora? É no domínio da sintaxe ou no nível sintático de análise linguística, certo? Bom, o texto traz uma nomenclatura relativamente nova para alguns de vocês, que é a nomenclatura sintagma. Vocês viram um pouquinho disso lá no Saussure, era uma das dicotomias saussurianas, né, quem apresentou o seminário de estruturalismo, em que aparecia ou em que aparece a questão do paradigma e do sintagma. Ali nós já começamos, já as relações paradigmáticas e sintagmáticas, nós já começamos a nos familiarizar com essa nomenclatura nova para alguns de vocês. Não necessariamente o sintagma vai equivaler aos termos tradicionais com os quais vocês estão acostumados quando fazem análise sintática, certo? Então nós vamos ter, em alguns casos, pode haver uma coincidência, quando você faz uma análise sintática tradicional, encontra um sujeito, um objeto direto, enfim, um complemento nominal, e vai chamar isso de... E nós podemos, em certa medida, chamar isso de sintagma nominal ou sintagma preposicional ou preposicionado, quando for o objeto indireto, o complemento nominal, porque sempre começam ou são introduzidos por uma preposição. O material em si apresenta uma discussão, à página 76, e diz o seguinte, vou ler para vocês como forma de sintetizar, né? Diz assim, ó, a sintaxe se ocupa do estudo dos sintagmas ou dos constituintes. Esses constituintes a gente até pode entender, só para vocês não ficarem muito perdidos, a gente pode fazer uma analogia com aquela análise sintática tradicional, né? Então, voltando, a sintaxe se ocupa do estudo dos sintagmas, dos constituintes, sua composição e sua estrutura em unidades maiores. Por que em unidades maiores? Porque é nessa relação, quando a gente olha para a oração, para o período, para a frase, né, para as sentenças, e falando mais modernamente em termos linguísticos, para o discurso em si, né? Para a cena comunicativa. Né? E aí vão entrar outros elementos que estão no próximo nível, que é o semântico e pragmático. Certo? Quando a gente pensa em conteúdos que as gramáticas normativas trazem na área de sintaxe, a gente tem que pensar nisso que eu acabei de falar, que é o estudo do período simples e do período composto, né, em que você estuda a oração, as orações, os períodos e os termos que compõem esses períodos ou essas orações, essas frases, dependendo de como do nome que a gente for adotar. Mas temos outros elementos, outros temas, outros fenômenos que também são sintáticos e, em certa medida, morfossintáticos, né, porque vinculam um pouco da questão da morfologia, das classes de palavras envolvidas e as relações que elas estabelecem. Por exemplo, quando a gente pensa em concordância ou as relações de concordância, seja verbal, seja nominal, estamos no domínio sintático também. As relações de complementação, que a gente chama, né, de regência, quando você tem lá o verbo obedecer, obedecer a alguém, obedecer, ou então vamos mudar, né, namorar alguém na norma padrão, na norma coloquial, namorar com alguém. Então essas relações que a gente tem da complementação, né, sempre você tem um verbo e numa ordem direta, né, pensando numa ordem direta, o verbo e o seu complemento à direita, essa é a relação de regência que a gente chama, correto? E a relação de concordância tende a ser à esquerda, quando você pensa na concordância verbal, né, principalmente o verbo e o sujeito a ele relacionado. Claro que isso pode ser diferente quando você pensa numa ordem invertida, em que o sujeito apareça colocado depois ou posposto ao verbo, certo? Também a gente tem que pensar na questão das colocações, né? da sintaxe de colocação. Principalmente, o que costuma aparecer com maior destaque é a colocação dos pronomes oblíquos átonos, que que nós costumamos chamar de colocação pronominal, certo? A próclise, que é o pronome antes do verbo, por exemplo, me fala, me conta, me empresta.
A ênclise, que seria o oposto disso, né? Fala-me, empresta-me, conta-me, ou conte-me, empreste-me, fale-me. E algo que ainda aparece nos manuais como uma construção autorizada, vamos dizer assim, que é a mesóclise, que é quando o pronome vem inserido no meio, não é bem no meio do verbo, mas quando você separa o verbo da desinência de futuro, seja do futuro simples ou do futuro do pretérito, e aí você tem construções como falar-te-ei, contar-te-ei, algo que no português brasileiro praticamente desapareceu, e pelas pesquisas, recentes pesquisas, em Portugal também tem um nível de uso bastante baixo, uma frequência bastante baixa, certo? O material em si começa a partir da página 76, e aí é o que ele faz até o final praticamente, né? Trabalha com a questão do sujeito, problematiza a questão do sujeito. Trabalhamos aí com a questão de definição, e é importante vocês terem em mente que, e aí isso vai ser aprofundado na disciplina também no terceiro período, na disciplina de sintaxe, e retoma-se, e é retomada também na dimorfossintaxe no quinto, a definição, porque a gente tem uma visão de que sujeito é sempre o praticante de uma ação, e não necessariamente vai ser, né? E o material problematiza, então, se vocês olharem aí a página 77, aparecem alguns exemplos. Por exemplo, olha só, o bandido levou uma surra. A gente consegue identificar o sujeito aí como o bandido, mas claramente ele não é praticante de uma ação, ele é o que sofre a ação. Então vejam como a definição, essa definição de sujeito é ruim, ela é problemática, ela não atende, né? Se você colocar aqui, este presente foi comprado pelo meu filho, que é a número 2 da página 77, no quadro, também o sujeito este presente não é praticante de uma ação. Quem pratica a ação de comprar aí é o filho. E na 3, na 4, nós temos verbos que não designam ação. Vitor e Cecília estão muito felizes hoje, né? Você tem um verbo de estado, você não tem um verbo de prática de ação, um verbo de processo, nada disso. Você tem um verbo de estado. E a mesma coisa acontece com a número 4. Márcia tem 15 anos, você não pratica a ação de ter 15 anos, né? Então, o que nós temos aí? Um problema de definição que, claro que isso já tem sido bastante minimizado, essa discussão não é nova, né? Ela é bastante, diria até surrada, né? Nos cursos de letras, e os livros didáticos e boa parte, vou dizer todas as gramáticas, mas as que se preocupam com alguma atualização ou com uma melhora de seu material, né? Daquilo que oferece para o leitor, já tem modificado um pouco isso, né? Mas é preciso sempre ter atenção, porque muitas pessoas vêm de um ensino tradicional, pautado numa visão mais antiga, e essa definição, essa conceituação fica perpetuada. E aí, na sequência, só voltando aqui um pouquinho, né? O material fala também, a página 76, na questão do tópico, né? Do tópico e do sujeito, como não são coisas, na verdade o tópico é uma noção nova que aparece nos estudos de sintaxe quando você vai para a área da linguística, né? Principalmente para a linguística funcionalista, né? Que vai trabalhar com essa questão do tópico. Se vocês olharem o exemplo aí da página 76, veja bem, exemplo 2, o livro eu emprestei para o professor. Veja que, se você falar que o sujeito é o ser do qual você declara alguma coisa, essa frase 2, ela desmente essa concepção. Porque você está declarando algo do livro, né? E o livro aqui não é o sujeito, é o tópico, é o elemento que encabeça o início da comunicação, da frase, do enunciado, e é o assunto ou o tema do qual estamos falando ou do qual estou declarando alguma coisa. E claramente o sujeito sintático, aquele que estabelece a concordância com o verbo, que essa sim vai ser uma definição mais coerente, é o que aparece na frente, que é o eu. E aí os outros exemplos vão nessa linha, né? Então são dois problemas bem comentados aqui, que é o do sujeito como
como praticante de ação e como o ser ou o elemento, a coisa de que se fala, ou de que da qual se declara alguma coisa, né? Então nem sempre isso vai acontecer. Claro que a gente tem que pensar em fenômenos de fala e em fenômenos de escrita de maneira bem gradual, de maneira bem contextualizada, para não dizer sempre assim, olha, vai ser sempre assim na fala, vai ser sempre assim na escrita. Não, a gente tem níveis, a gente tem graus, tudo isso precisa ser bem observado, certo? Muito bem, então a questão do sintagma, né, não é necessário nos aprofundarmos nisso agora, e vamos passar então para o quarto nível. O que acontece no quarto nível? O material agrupa agrupa semântica e pragmática num único nível. Não, me parece que é uma forma de tornar isso um pouco mais enxuto, sintético e de fácil apreensão. Mas, na verdade, a semântica é uma área e a pragmática é outra área dos estudos linguísticos. Aqui aparecem meio que amalgamadas, né, imbricadas, reunidas num só elemento. Bom, o nível semântico, o que o material traz de nível semântico propriamente? A página 81 e um pouco da 82 trazem isso que eu venho falando, que são os papéis semânticos ou os papéis temáticos. E aí é até interessante porque a gente pode fazer uma correlação com o que eu acabei de falar sobre o sujeito, né? Porque você tem um sujeito, vejam ali na 81, a frase que é Vitor comeu uma maçã. Então o que nós temos? Comer, que a gente pode até chamar de ação, vamos chamar de verbo de ação. Você tem o Vitor como sujeito gramatical, com o qual o verbo aqui, né, estabelece a concordância, e ao mesmo tempo o traço semântico de Vitor, desse elemento que aparece na construção, é de agente, tem um traço agentivo. Agentivo tem a ver com ação, com a prática de uma ação. Por isso é importante observar assim. Quando a gente estuda na análise sintática, aparece um termo chamado agente da passiva. Olha como o critério semântico entra aí para dar um nome dessa função. Lá naquele exemplo do presente foi comprado, né? Era assim, esse presente foi comprado pelo meu filho. O meu filho aí, que é quem pratica a ação, é o que nós chamamos de agente, nesse caso, agente da passiva. Aí vocês vão ver que a página 81 existem vários papéis temáticos ou papéis semânticos, né? A gente tem o papel de lugar, que é o locativo, que é o 3 que aparece aí. Vitor mora em Florianópolis. Em Florianópolis tem a ideia de lugar. E é interessante também como que lá na análise sintática, na parte dos advérbios, isso vai voltar. Isso também é recuperado. Tanto que os manuais normativos fazem uma classificação de sentido aí, atribuindo, de certa forma, um papel temático ou um papel semântico quando chama em Florianópolis de locução adverbial de lugar, no nível morfológico, ou adjunto adverbial de lugar, no nível sintático de análise. Aí vocês vão ver que existem vários papéis temáticos, não são apenas esses. Na disciplina de semântica que vocês vão ter no 6º período, isso também vai ser mais bem discutido e aprofundado, correto? Então é importante que vocês não confundam a noção, nesse primeiro momento, pelo menos, né, a questão da função sintática com o papel semântico. Como eu disse, você pode ter uma função sintática X, como a do sujeito, que foi discutido aqui, apresentando um traço semântico de ser paciente, aquele que recebe ou que sofre a ação. Correto? Então, procurem não confundir isso aí. Correto? E juntando, né, os dois níveis, o semântico e o pragmático, significa que nós sempre temos de levar em conta nessas análises ou nesses estudos os contextos discursivos, os elementos discursivos. O que o material faz a partir da página 83? Apresenta uma pequena análise do vocábulo aí, certo? Apresentando 6 casos, observem a página 83, 6 casos em que o aí
vai tendo um deslizamento de sentido a partir, ou de sentido e de função, né? A função e o sentido estão vinculados aí. E observe que ora vai ser um elemento de lugar do tipo senta aí, né? Fica aí. Ora pode ser um elemento de conexão quando você faz uma narrativa, quando você conta uma história. Aí ele foi lá, aí ele fez, aí ele brigou. Então você tem uma multifuncionalidade. E por que isso é pragmático? A pragmática tem a ver com a cena comunicativa, né? O momento em que a comunicação se dá e os elementos de interação, os elementos que são responsáveis por estabelecer a interação entre os interlocutores, certo? E até em função disso, é algo no qual nós não vamos nos aprofundar. A página 84, 85 até o final aparecem algumas nomenclaturas novas para vocês, creio eu, e que serão aprofundadas na disciplina de... Ela não se chama linguística textual, se chama gêneros, teoria dos gêneros textuais no terceiro período, mas aparece, né, na programação o trabalho com elementos de linguística textual. Então nós vamos ter aí, e até na própria disciplina de leitura e produção de textos, vocês devem ter visto alguma coisa. Por exemplo, a deixis, né, que aparece a página 84 num quadrinho, a anáfora, que aparece ao final, né, que são elementos de... no caso da anáfora, de retomada textual, você tem um elemento que é retomado por outro elemento, então você tem uma referenciação anafórica aí, certo? Retomar aquilo que já foi dito, uma ideia, uma frase, uma palavra, né, um enunciado. E a deixis, que aponta para fora do contexto discursivo. Você precisa da situação, onde que os falantes, onde que os locutores, interlocutores estão situados para que determinados elementos ganhem a sua âncora, né? Aqui aparece o exemplo, né, do exemplo 2 do aí. Em uma festinha de rua, aí, esse aí tem... você só sabe onde é aí pela situação. Textualmente aqui, a frase, a construção, o texto não nos dá essa resposta. Como você está conversando com alguém e diz assim, pega aquele lápis, não, pega aquele lápis lá, ou então você foi lá ontem, e aí esse lá dentro do texto não apresenta uma referência explícita. Muito provavelmente, se o outro locutor entendeu onde é lá, significa que a comunicação se fez, os elementos pragmáticos envolvidos funcionaram e a referência de lá, do lugar a que lá se refere, está fora do texto, está na situação, na cena comunicativa, né? E outro elemento, eu estou falando rápido assim, mas vocês não precisam se preocupar, porque realmente é uma noção, é uma pequena notícia que a gente está dando agora, que depois será mais bem desenvolvida. O texto fala também, a partir da página 86, sobre modalização, que é um recurso textual bem importante, né? Quando a gente não quer ser, por exemplo, taxativo com uma coisa, uma das formas de você modalizar em português ou em outras línguas também, né, é com o emprego dos chamados verbos modais. Por exemplo, você pode ter uma construção como ele tem, você diz assim, você não sabe a idade certa de uma pessoa e você deduz essa idade. Ele tem, se você sabe, se você quer cravar a idade, você diz assim, ele tem 40 anos. Mas você pode modalizar o discurso de maneira a não dar certeza, até porque você não tem essa resposta, né? Então, você pode dizer assim, colocar aí do lado o verbo poder. O verbo dever. Ele deve ter uns 40 anos. Então, você modaliza e deixa
a brecha ou deixa a informação de que você não está seguro dessa, deixa uma marca dizendo que você não está seguro dessa informação. Acho que assim fica mais claro. Então, os usos do verbo poder, do verbo dever, são bem marcantes quando se pensa em modalização. Outras formas também, quando você pensa em ser polido, né? no trato, né? nos comandos, enfim, você diz, como o próprio exemplo da página 86 diz aqui, né? Você diz, feche a porta, você é taxativo, pode soar como autoritário, como antipático, enfim. Mas você pode modalizar, você pode suavizar, você pode ser mais polido e usar um por favor, feche a porta ou feche a porta, como vocês preferirem. Né? Enfim, e existem outros também, o uso de advérbios, como certamente ele vem amanhã, talvez ele venha amanhã. Então você vai modalizando o discurso, dando mais certeza, menos certeza naquilo que você quer comunicar ou está comunicando, certo? Bom, o texto termina aqui, a unidade C termina aqui, e a notícia, digamos, é essa, né? É mostrar lá no comecinho os níveis, os princípios da análise linguística, que ele pode se centralizar na questão da forma, ou só no sentido, só na parte semântica, ou não, congregar esses dois elementos, forma e sentido, e dar função a isso. E aí você tem um critério chamado funcional. Na sequência, vem os diferentes níveis de análise que, na verdade, se desdobram nas áreas gramaticais e que se transformam nas disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso. No caso, o nível fonético e fonológico, o nível morfológico, o nível sintático e o nível semântico, que aqui é agrupado ao nível pragmático. E cada um deles, como eu disse, terá uma disciplina para melhor aprofundamento, certo? Agora, vou aproveitar um pouquinho a gravação para falar sobre os seminários que vocês apresentaram. O seminário, não vou fazer avaliação deles, mas falar do que foi apresentado, né, dos temas. Cada seminário, exceto o último, né, ficou responsável por apresentar uma tendência da linguística contemporânea ou uma corrente da linguística contemporânea. E aí tentamos fazer, né, uma seleção, não foi possível abarcar todas as correntes, algumas ficaram de fora, como a análise do discurso, a própria linguística textual, mas a gente tentou, dado o espaço que a gente tinha de tempo, a quantidade de aulas que nós tínhamos, nós tentamos abarcar ali um grupo de correntes, digamos, razoável, né? O primeiro grupo tratou do estruturalismo, que era algo de que eu já vinha falando desde o começo, porque o estruturalismo, principalmente quando a gente começa a falar do Saussure, né? Que é ali o precursor da linguística contemporânea, no início do século XX, então já vinha tratando de alguns elementos do estruturalismo, certo? Na sequência, a gente tem, e lembrando que isso eu falei, né, fui comentando ao longo das apresentações, essas escolas ou essas correntes, elas, em muitos casos, elas acontecem historicamente ao mesmo tempo, né? Não é um passe de mágica, num dia termina uma, no outro, né, começa a seguinte. A gente sabe que não é assim. Então, seguindo a apresentação, nós tivemos o estruturalismo, né, destacando o estruturalismo europeu, na figura do Saussure, apareceram outros nomes importantes também. E quando se falou, né, não nessa parte, mas quando se retoma lá na frente no funcionalismo, e um pouquinho do norte-americano, quando aparecem os distribucionalistas, aparece o Bloomfield, né, alguns nomes importantes ali também. E a grande questão é mostrar, com esse primeiro texto, e todos os textos que foram retirados, né, utilizados do manual de linguística, dar essa noção inicial de como a linguística se apresenta como estudo científico da língua ou da linguagem verbal, no caso, né? Na sequência, vem o gerativismo, a gramática gerativa,
E o texto também teve como objetivo fazer um pequeno histórico de como o pensamento se iniciou, como que a teoria se iniciou, mostrar, apresentar, né, o seu grande teórico, Noam Chomsky, mostrar historicamente, né, o lançamento do primeiro modelo e depois dizer que ao longo do tempo esse modelo foi se reformulando, mostrar que essa teoria tem uma base, se reporta a uma base biológica, cognitiva bastante forte, né? Assim, por falar em cognitiva, a gente tem também uma linha que é a da linguística cognitiva, que também não apareceu como texto de seminário, mas é importante que vocês saibam que existe, né? Que é uma área que existe e que tem se apresentado como bastante importante nos estudos atuais, sim. Bom, e tivemos na sequência, né, eu já falei de dois, tivemos na sequência a apresentação do grupo falando sobre o funcionalismo, e aí vimos que não existe um funcionalismo, existem funcionalismos, e aí vimos o funcionalismo um pouco do europeu, né, começando lá com o Círculo Linguístico de Praga, Martinet, depois a gente veio para o norte-americano, apresentando ou comentando alguns nomes, né, muito importantes, como o Givon, Hopper,